Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre inflação e juros no Brasil. Uma coisa curiosa que a gente tem visto depois da pandemia é que as principais economias parecem operar no mesmo ciclo. Os movimentos econômicos globais são muito semelhantes. Isso é muito claro no caso da inflação. A gente viu um repique de preços em 2021 e 2022, mas a inflação caiu no ano passado, basicamente em função da superação de choques importantes. A gente viu preços agrícolas mais bem comportados, recuo no petróleo, favorecendo preços de energia, e uma regularização das cadeias globais de produção, reduzindo a pressão sobre produtos industriais. A inflação, portanto, caiu na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. O grande debate global hoje, no entanto, não é saber se a inflação vai cair, porque ela já caiu. A questão é saber se os índices de preço vão alcançar o centro da meta objetivo dos bancos centrais. O centro da meta na Europa e nos Estados Unidos é 2%, e aqui no Brasil é 3%. Mas qual que é a dificuldade, depois de uma queda tão rápida da inflação, de se alcançar o centro da meta? O problema é que essa chamada última milha ou a última fase no combate da inflação depende muito, não só de superação de choques, mas também do desaquecimento econômico. O que a gente tem visto é o contrário. A gente vê mercados de trabalho apertados no mundo todo, com taxas de desemprego em níveis historicamente baixos. Isso é ótima notícia para salário, consumo e crescimento, mas péssima notícia para os bancos centrais. Isso porque, com o crescimento econômico, você abre espaço para as empresas repassarem custos, o crescimento mantém a inflação pressionada, principalmente no segmento de serviços. Isso faz com que a inflação global ela caia, mas em ritmos diferentes. Ela tem um bom desempenho quando se trata de produtos agrícolas e industriais, mas a inflação de serviços no mundo segue pressionada. É o caso aqui no Brasil. A inflação bateu em 2022 o patamar de 12%, o IPCA fechou ano passado em 4,6%, mas quando a gente olha os dados desse início de ano, a gente vê que a inflação de serviços roda no patamar de 5%. Essas diferentes velocidades de queda da inflação dificultam a vida dos bancos centrais porque torna lenta a convergência em direção às metas. É um tremendo desafio para todos os bancos centrais e não é diferente no caso brasileiro. Mas quem vai falar qual é a estratégia do nosso Banco Central para colocar a inflação em 3% é o Carlos. Diga aí, Carlos. A estratégia do BC aqui é basicamente seguir tentando calibrar, qual que é a taxa de juros exata para que a inflação convirja para a meta. Ele tem feito isso já há algum tempo, com menos cautela até aqui, porque os juros estavam num patamar claramente muito elevado e dava mais conforto para o BC vir cortando num ritmo moderado aí de 50 pontos por reunião. Agora, a gente se aproxima de um estágio desse ciclo de corte em que talvez não faça sentido ficar tão amarrado assim a esses cortes de 50 pontos. Por quê? Porque a inflação dá alguns sinais de alerta, principalmente ali a inflação de serviços, outras inflações mais voláteis como a de alimentos também tem sinais negativos. Então, juntando todos os riscos, tem alguns sinais ali de alertas importantes na inflação corrente. Olhando para as expectativas, elas também não estão convergindo para a meta. O mercado, os analistas, ainda não espera que essa inflação vá para a meta e vá ficar lá. Por isso, existe ainda um esforço adicional que o Banco Central precisa fazer. Dado isso, dado esse cenário, o Banco Central tem olhado para o atual momento do ciclo e visto que talvez faça sentido ganhar um pouco mais de liberdade na escolha e não ficar sinalizando 50 pontos a cada reunião, indefinidamente. Já faz sentido você sinalizar que está perto de um momento em que talvez faça sentido uma cautela maior, e esse momento pode ser a reunião de junho. No último comunicado, na última ata, o Banco Central deixou claro que a próxima reunião, em maio, ela deve ser o corte de 50 pontos, como tem sido até agora, mas dali em diante faz sentido talvez uma redução de ritmo. O Banco Central não indicou essa redução do ritmo, ele só abriu a possibilidade para que isso aconteça. E faz todo sentido dado o momento de inflação, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo. O resto do mundo também tem esses sinais de alerta no quadro inflacionário. Então a estratégia do Banco Central é essa, ir calibrando essa taxa até que tenha confiança e que a inflação deva convergir para a meta. E como a gente se aproxima de um momento em que a inflação começa a dar alguns sinais de alerta, as expectativas não estão convergindo, a economia tem sido muito forte, os dados de atividade econômica surpreendido para cima, faz sentido o BC ser mais cauteloso nesse momento e em breve aí talvez reduzir
reduzir o ritmo de corte na taxa de juros. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.